Paz e graça para você. Mais um encontro novamente, dando continuidade ao estudo aí. Se você assistiu aí o livro de Gênesis, hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. O que significa para nós, qual é a importância dele em nossas vidas como cristão, o que relativamente possamos trazer para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Então nós vamos falar hoje sobre o livro de Êxodo. Gostou da mensagem? Compartilhe. Ficou alguma dúvida? Pode postar lá no canal lá, que dentro das possibilidades respondo todas as dúvidas que ficar em nome de Jesus. Quiser também acrescentar algo sobre o estudo, está aberto, tá? O estudo é aberto para nós debatermos ideias, nos fortalecermos no Senhor. Livro de Êxodo. O autor do livro de Êxodo, Moisés. É o segundo livro Pentateuco. Nós falamos aí no livro de Gênesis que existem 5 livros Pentateucos. E Moisés é o segundo livro Pentateuco. A data que foi escrito foi 1450 a 1400 a.C. 1450 a 1400 a.C. E o período que foi escrito? Aproximadamente 431 anos, o período de tempo da chegada de Jacó no Egito até a construção do tabernáculo no deserto. O título, a palavra êxodo. O que significa para nós a palavra êxodo? Significa saída ou partida. Saída ou partida. E o conteúdo, o que tem no livro de Êxodo para nós aprendermos, para nós guardarmos? Eu disse aqui, o segundo livro do Pentateuco, Êxodo, é uma continuação da história do livro de Gênesis. Somente 70 descendentes de Jacó viajaram para o Egito, mas depois, aumentando abundantemente em números, eles foram oprimidos como escravos pelos líderes egípcios que não se lembravam de José, filho de Jacó. E durante, irmãos, 4 séculos anteriores, o povo cresceu até se tornar uma nação de 3 milhões de pessoas antes de iniciar o êxodo do Egito. Então, eles eram 3 milhões de pessoas simplesmente dentro de 4 décadas. Um povo que se tornou muito numeroso. O povo cresceu muito. Para quem? Foi escrito o livro de Êxodo. A princípio para os israelitas. O livro de Êxodo foi escrito para os israelitas. E qual que foi o conteúdo que foi escrito? Êxodo, irmãos, começa com os descendentes de Jacó vivendo como escravo no Egito. Moisés foi chamado e direcionado por Deus para livrar os israelitas da escravidão. Finalmente foi permitido Israel sair do Egito depois que Deus dirigiu a Moisés a profetizar uma série de pragas sobre o Egito e Faraó. A Páscoa foi instituída, enfatizando que o sangue da redenção é sempre necessário, que está lá no capítulo 12 de Êxodo. E o resultado da aliança entre Deus e os israelitas nos identificou como povo escolhido de Deus. Deus assim libertou Israel miraculosamente através do Mar Vermelho. Que para quem é leitor bíblico, sabe que Moisés, ali determinado por Deus, abriu o Mar Vermelho e o povo foi salvo ali passando em terra seca. E no Monte Sinai, Deus deu para Moisés também os 10 mandamentos. Mas logo teve que julgar o povo por sua apostasia e adoração, e aonde eles construíram ali também
construído como forma de adorar um bezerro de ouro, que está lá no capítulo 32. Pouco mês depois disso, o tabernáculo foi construído. O tabernáculo de Deus foi construído. Então, a palavra-chave do livro de Êxodo: libertação, redenção. Palavra-chave: mandamentos. A libertação do povo de Israel e sua opressão como escravo foi somente um dos muitos atos miraculosos realizados por Deus para completar a redenção de seus escolhidos. Então Deus firmou mais uma vez um projeto com o povo. Deus mais uma vez firmando aliança, cumprindo a aliança dele com o povo. Os 10 mandamentos, irmãos, e as outras leis dão ao povo a instrução necessária para viver com Deus e da forma que Deus deseja. Então, os 10 mandamentos naquela época foi colocado sobre aquele povo para doutrinar aquele povo, para consertar aquele povo, para tirar aquele povo dos usos e costumes que eles tinham egípcios. Eles viveram muitos anos, foram mais de 400 anos, segundo estudiosos aí, ficou em torno de 450 anos. Aquele povo eram escravos, são muitas gerações que passaram ali nas mãos dos egípcios, e eles aprenderam muito usos e costumes. E como Deus tinha um plano, tinha uma escolha, tinha um desejo de salvar o povo, que clamava ali por justiça, que chorava por justiça, para sair da escravidão, Deus tirou aquele povo da escravidão, das mãos dos egípcios, das mãos dos faraó, e o conduziu para o deserto, com o intuito de restaurar aquele povo, de limpar aquele povo, de tirar dele aqueles usos e costumes que não agradavam a Deus. Era muito tempo sob o jugo dos egípcios. Com certeza as comidas que eles comiam, as formas deles vestirem, as roupas, os usos e costumes daquele povo israelita estava totalmente ao contrário de Deus. Porque eles aprenderam muitos usos e costumes com os egípcios, perdendo ali a característica de Deus. E Deus precisava de limpar aquele povo. Deus precisava de restaurar aquele povo. Deus precisava de não só libertar eles fisicamente, mas libertar eles também espiritualmente, que com certeza muitos já estavam adorando outros deuses. Nós sabemos que os egípcios têm esse hábito, têm esse costume de adorar vários deuses. E Deus precisava de libertar aquele povo. Então, para que servia? Para que serviu o livro de Êxodo? Proteção e a provisão de Deus estão disponíveis para os seus filhos em momentos de necessidade. Deus levantou como protetor e salvar aquele povo, trazendo ali Moisés como papel de libertador. A obediência à palavra de Deus traz prosperidade e bênção. Quando Deus levou para ele os 10 mandamentos, Deus queria novamente restaurar aquele povo, oferecendo para ele uma terra prometida. Aquele povo foi oferecido para eles uma terra onde manava leite e mel, pelo simples fato dele, o fato único que Deus tinha pedido para ele, para que eles novamente se tornassem obedientes a Deus. A descendência traz fracasso e castigo. Parte do contrato de aliança com Deus é que nos confiemos nele e lhe obedecemos em resposta por sua libertação e salvação. Deus queria novamente a confiança daquele povo. Aquele povo estava desvirtuado de Deus. A mente e o coração daquele povo estava em outros lugares, em outros planos. E Deus queria voltar aquele povo à origem, ao original de Deus. Era o povo de Deus, mas era um povo que já estava corrompido. Era um povo de Deus, mas era um povo que tinha usos e costumes negativos. Era um povo de Deus, mas era um povo que tinha perdido totalmente a imagem, a semelhança que Deus tinha preparado para aquele povo. A forma deles viver, a forma deles vestir, os tipos de comida que eles comiam,
até mesmo adorações a outros deuses, eles já viviam essa prática. E Deus queria libertar aquele povo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque se fosse libertar simplesmente fisicamente, Deus poderia tirar aquele povo ali e dar ele uma cidade ali do lado ali do Egito. Mas Deus permitiu que eles andassem ali, uma viagem que era para durar 39 dias, segundo estudiosos, durou 40 anos no deserto, para limpeza física e limpeza espiritual daquele povo. Podemos confiar nas promessas de Deus e dependermos totalmente delas. Deus mostrou para nós no livro de Êxodo que o povo poderia confiar na promessa que Deus tinha para eles. Ali veio leis sobre eles. E naquela época as leis eram muito duras, era muito severa. Mas era um povo que necessitava daquelas leis, necessitava daquelas regras para eles voltarem a ser obedientes a Deus. Não é diferente dos dias de hoje. Nós somos submissos a Deus, mas nós não queremos ser submissos às regras e às leis de Deus. E nós temos, através do livro de Êxodo, nós podemos conhecer um pouco o que são leis bíblicas que está sobre nós hoje, gentil e cristão. E também nós podemos entender quais são as leis religiosas, as leis de cada bandeira da igreja, que coloca o seu servo submisso. Então, são dois tipos de leis que estão sobre nós. Primeiro são as leis bíblicas. Uma parte dessas leis, e alguma dessas leis, quem estão sujeitos a elas são israelitas, o povo de Israel. E existem algumas leis bíblicas que também nós, gentios, estamos submissos a elas. Mas as leis religiosas, as leis criadas pelas igrejas, pelas bandeiras das igrejas, estão submissas a elas, aquelas pessoas que participam, aquelas pessoas que são membros ou membresia daquela igreja. Então não adianta nós querermos jogar pedras em telhados de vidros. Talvez sua religião, sua igreja, a qual você frequenta, é mais tranquila, é mais branda. Às vezes a tua igreja, a tua religião, a qual você frequenta, é mais rígida. Se você está lá, siga os usos e costumes da tua igreja. Se não tem na tua igreja e tem na outra, não jogue pedras no telhado de vidro dos outros. Que a partir do momento que nós jogamos pedra em telhado de vidro, a única coisa que faz é quebrar. Não consertamos ninguém. Aprendemos muito com as Escrituras. Aprendemos muito a partir do momento que nós conhecemos a Deus. E é por isso que eu não vou entrar aqui em mérito, em leis e regras religiosas. Não vou entrar aqui falando sobre as leis mosaicas, que nós sabemos que ela era muito dura. Não vou entrar aqui sobre as leis que foi colocado pelo povo de Deus e algumas igrejas, e nós como gentil, algumas leis nós não participamos. Nós não trazemos para nós, para algumas igrejas e para algumas religiões. Algumas outras trazem algumas e outras não. E algumas outras não trazem nenhuma. E isso aí depende de cada ministério e depende de cada igreja. Eu vou deixar o embolso aqui, para que os irmãos quiserem acompanhar. A escravidão de Israel e a preparação de Moisés. Está lá em Êxodo 1:1 até o 4:31. A redenção divina de Israel do Egito. Está no 5 primeiro, no 5:1, até no 15:21. A jornada de Israel no deserto para o Monte Sinai. Está lá no 15:22, Êxodo 15:22, ao 18:27. A aliança de Deus e os 10 mandamentos. Está lá em 19:1, Êxodo 19:1, ao 24:18. O tabernáculo e seus regulamentos. Está lá em Êxodo 25:1 a 31:18. A apostasia de Israel, a adoração do bezerro, que foi feito de ouro, está lá no 32:1 até o 32:25. A renovação da aliança de Deus.
está lá no 33:1 ao 40:38. O que Deus está mostrando para nós, irmãos? Que Deus, através desse livro de Êxodo, que nós possamos aprender que Deus sempre construiu uma aliança conosco. Então, no tempo de hoje, aí você que está me ouvindo, Deus tem uma aliança conosco. Nós vamos chegar nela quando nós chegarmos lá no Novo Testamento. Aqui nós estamos falando do livro de Êxodo, nós estamos falando aqui para um povo, para uma cultura, nós estamos falando aqui da libertação de Moisés como líder, nós estamos falando aqui de um povo que permaneceu 431 anos, agora eu fiz a anotação aqui que eu acabei de achar, 431 anos no período que eles eram escravos nas mãos dos faraós. Nós estamos vendo aqui que Deus determinou Moisés que fosse o libertador daquele povo. Deus falou com aquele povo através de Moisés, Deus levou eles para o deserto, Deus mandou comida, maná caído do céu. Quando aquele povo reclamou do maná, Deus mandou codornizes, codornas, animais caídos do céu para que eles comessem carne. Deus fez rocha, sair água para que aquele povo saciasse a sede dele. E Deus teve presente ali com aquele povo. E durante o dia havia uma nuvem que o cobria, trazendo ali sombra sobre aquele povo que andava no deserto. Durante a noite aquela luz se acendia, se esquentava, esquentando aquele povo também que andava para o deserto. E a Bíblia também nos menciona que os calçados e as roupas cresciam no seu corpo. Então Deus teve um zelo muito grande com aquele povo. Deus determinou com aquele povo ali uma aliança novamente. Deus desceu regras sobre aquele povo através das tábuas das leis, dos mandamentos. E Deus mandou que construísse um tabernáculo para que onde guiou e falou com aquele povo durante aquela jornada. Uma viagem que era para durar 39 dias, durou 40 anos sobre o deserto. E mesmo assim, se nós olharmos a base bíblica, se nós estudarmos o livro de Êxodo, muitos se perderam. Muitos não quiseram mais seguir o Senhor. Muitos se rebelaram contra o Senhor, até na construção, na criação desse bezerro de ouro. E a Bíblia nos fala que os jovens de 22 anos abaixo, de 22 anos acima, nenhum deles entraram na terra prometida. De 22 anos acima, só de 22 anos abaixo tiveram permissão de entrar na terra prometida. Nenhum de 22 anos acima entrou na terra prometida, somente Josué e Caleb, que foi os dois que foi escolhido por Deus. Josué como líder daquele povo, porque Moisés já tinha sido levado, e Caleb como auxiliar, como ajudante de Josué, e aqueles jovens de 22 anos abaixo adentraram na terra que Deus ofereceu para eles lá no início. Todos os outros se padeceram e morreram em meio ao deserto. Morreu de velhice, morreu com cansaço, morreu de diversas formas e não adentraram na terra prometida. Então o livro de Êxodo traz para nós uma experiência muito boa, que é onde nós podemos perceber aqui que Deus sempre teve e sempre vai ter um zelo com o povo, com os escolhidos dele. Se você aí é um escolhido de Deus, Deus tem um zelo por você. Nada que nós estamos fazendo no mundo espiritual é em vão. Nada que nós estamos aprendendo aqui é em vão. Deus tem sempre algo novo para nós. Deus está sempre renovando a aliança conosco. Deus está sempre nos fortalecendo na presença dele. Nós vamos aprendermos mais quando nós entrarmos lá no Novo Testamento, que é a partir do livro de Mateus. Mas o que nós podemos inspirar e trazermos aqui para nós no livro de Êxodo, que Deus sempre cuidou da humanidade. Deus sempre cuidou dos seus. Algumas coisas aconteceram, sim. Algumas coisas negativas aconteceram, sim. Bezerro de ouro, escravidão, sim. Mas tudo isso serve como exemplo para nós. E eu vou repetir o que eu disse na live passada. E nós venhamos aprender com os erros dos outros, para nós não aprendermos com nossos próprios erros. E para que nós venhamos a sermos firmes no Senhor. Continuarmos vivos no Senhor e que o inimigo não tenha poder sobre nós. Amém? Esse é o livro de Êxodo.
e passaremos agora, na próxima live, para o próximo livro, que é o livro de Levítico. Nós vamos falar sobre o livro de Levítico, e se for a vontade de Deus, chegaremos nós lá no livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Acompanhe as lives, dê o teu comentário. Se você não quer comentar lá se você não quer comentar lá no site, no YouTube, pode mandar no meu privado, pode mandar no meu telefone, que nós podemos debater, nós possamos aprendermos um com os outros em nome de Jesus. Amém? Termino com a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, quero colocar cada vida, cada participante, que possa ser fortalecido no Senhor, Pai. Hoje nós comentamos aqui sobre o livro de Êxodo, Deus. Sabemos qual foi o propósito do Senhor, aprendemos muito com esse livro, Deus. Que esse livro, Deus, possa abrir o nosso entendimento, que essa história que nós acabamos de ler aqui, de mencionar, possa nos fortalecermos na Tua presença, Deus. Queremos, ó Deus, sempre nos aproximar de Você, meu Deus. Queremos sempre nos aproximarmos do Senhor. Eu entrego cada participante, cada vida, para que seja tocado e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida, irmão.